Alexandre Chiari, ele que faz parte da equipe da Oncomed BH, clínica especializada na prevenção e tratamento do câncer. E a gente vai falar sobre o Novembro Azul, né, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Bom dia, doutor. A gente está terminando, ou melhor, já terminou novembro, né? O mês, esse fim de ano passou rápido, né, doutor? Passou tão rapidamente. E o Novembro Azul também. Esse Novembro Azul que lembra, né, a importância do diagnóstico precoce, do câncer de próstata. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, principalmente nesse mês onde as ações foram todas voltadas para essa conscientização, né, do exame, do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O diagnóstico precoce de qualquer câncer é sempre muito importante. Por quê? Porque quando se faz o diagnóstico da doença, quando ela está confinada no órgão de origem, no órgão onde nasce, a chance de cura é muito elevada. E o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Ela não causa nenhum sintoma nas suas fases iniciais. Então, quando o paciente começa a ter sintomas, geralmente já está numa fase já que não é a ideal. Então, o screening, o que é screening? Screening é fazer exames no momento em que você não está sentindo nada. Tá? Fazer o PSA, que é um exame de sangue muito simples, e ser submetido ao toque retal pelo urologista, que também é um exame que não acarreta nenhum tipo de complicação, nenhum tipo de problema, é um exame simples, faz com que o paciente receba um diagnóstico, se por acaso tem a doença, numa fase altamente curável. São os exames de rotina e em qual idade, por exemplo, ou com qual frequência que esses exames devem ser feitos? Acima dos 50 anos de idade. A partir dos 50 anos, o homem deve ir ao urologista e fazer o exame anualmente. Para os pacientes que apresentam pai e irmão que tiveram câncer de próstata, esses homens devem procurar o urologista a partir dos 45 anos de idade. Doutor, como a Adriana bem lembrou, nós saímos agora do mês de novembro, mês onde é lembrada a importância da conscientização em relação ao câncer de próstata. O senhor percebeu um aumento ou não, ou uma diminuição em relação à procura dos pacientes para tentar saber, né, se estão ou não com câncer de próstata, como que está a saúde? O que tem acontecido nos últimos anos é um aumento da procura do homem ao urologista. Graças a Deus está ocorrendo uma conscientização por parte dos homens e acredito que o homem tem se cuidado mais nos últimos tempos. Tem, doutor? Tem. Há uma mudança, então, de comportamento, porque havia uma resistência muito grande dos homens procurarem, né, os exames. Sim, mas pela conscientização, pela divulgação da importância desses exames, os homens têm procurado mais o urologista. O senhor falou em relação à questão da idade, né? A partir de 50 anos, por exemplo, que os homens devem começar a fazer esses exames de um em um ano, um exame de prevenção. Mas acontece também em pessoas mais jovens? Muito raramente, né? Exame de rastreamento tem que ser feito na população de risco. Né? O câncer de próstata é uma doença iminentemente que ocorre acima dos 60 anos de idade. 3/4 dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata desenvolvem a doença a partir dos 60 anos. Abaixo dos 45 anos é extremamente raro. Então, obviamente, você não faz exame de rastreamento numa população de baixíssimo risco. Mas surgindo, por exemplo, algum sintoma, é indicado que o paciente procure um urologista. Sim, os sintomas são dificuldade de urinar mais vezes, com mais frequência, principalmente de madrugada, acordar para ir no banheiro, mudança do hábito urinário. E há alguma forma de prevenir? Não, olha, não existe uma evidência científica forte de que alguma dieta diferenciada ou atividade física ou cessação de tabagismo para o câncer de próstata modifique a incidência, tá? Às vezes a gente vê na mídia ou vê em algum lugar, tem que ter o índice de massa corporal normal, alimentar uma dieta rica em caroteno, esse tipo de coisa. Não existe uma robusta evidência na literatura médica que diminua a incidência do câncer de próstata. Mas em relação aos outros cânceres, doutor? Não, aí sim, sem dúvida nenhuma, né? Aí você vai depender do tipo de câncer. O câncer, por exemplo, de intestino grosso, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, fibras é muito interessante, mas próstata não existe
nada, nenhum dado a respeito disso. Agora, doutor, eu gostaria que o senhor esclarecesse também para o ouvinte. Muita gente tem essa dúvida, sabe, sobre a questão da próstata, da cirurgia, muitas vezes, e as implicações até na atividade sexual, na ereção. É importante a gente falar isso para o ouvinte. O que o senhor pode dizer para o ouvinte que está nos acompanhando agora? Olha, em relação ao tratamento, o tratamento da doença localizada, se a doença estiver confinada à próstata, existem algumas modalidades de tratamento que vão depender de alguns aspectos particulares do paciente, e é fundamental que o paciente discuta com o seu médico as suas particularidades. Depende de um monte de coisa, expectativa de vida, comorbidades, se o paciente apresenta doenças concorrentes ao câncer de próstata, qual a expectativa de vida dele, ou seja, vários fatores, o risco cirúrgico, etc. A cirurgia e a radioterapia são as duas modalidades de tratamento mais importantes para a doença localizada. Tanto um quanto o outro apresentam seus efeitos colaterais específicos. A diminuição da potência sexual, incontinência urinária, são potenciais eventos adversos desses tratamentos. Podem ocorrer, mas isso aí vai depender de particularidades do paciente. Esses são motivos também, talvez, em que os homens evitem procurar os médicos com medo de que esses sintomas, de que isso aconteça? Sim, é um medo, mas que não faz sentido, né? Porque se o paciente ele desenvolver a doença, ele vai ficar da mesma forma com todos esses problemas, né? Então, assim, não há motivo para isso. A possibilidade de você desenvolver uma disfunção erétil ou uma incontinência urinária para fazer um tratamento curativo gira em torno de 15%, 20%. Então, a possibilidade de acontecer isso é muito menor do que não acontecer. Então, o risco-benefício é muito favorável ao tratamento curativo. Doutor, eu estou me lembrando aqui, logo no início do jornal, a gente deu a informação de que o Ministério da Saúde está lançando, né, essa campanha agora contra a AIDS. Agora começa o dezembro e na lembrança, né, do diagnóstico também precoce, exames de prevenção e tudo mais. E o medo, o ministro da Saúde falou muito a respeito disso, o medo do diagnóstico. A gente está falando de um câncer, que é uma doença também, que às vezes tem aqueles estigmas e tudo mais. Não tem sentido esse medo. É melhor fazer o exame, é melhor tirar a dúvida e fazer o tratamento rápido, né? Imagine você fazer o diagnóstico de um câncer de próstata com a doença localizada, estádio 1, e ir a uma cirurgia com uma chance de 95% de ficar curado, ou esperar a doença disseminar e ir para os ossos com um sofrimento enorme e com a possibilidade zero de cura. É uma questão extremamente lógica, né? Quando o senhor fala em chance de cura, é importante lembrar também, né, doutor, para os nossos ouvintes, que qualquer câncer, como o senhor mesmo já falou, qualquer câncer, quando se descobre ele na forma inicial, no estágio inicial, a chance de cura aumenta. Então é por isso que é importante procurar o médico a qualquer sintoma, a qualquer sentimento, né, de que tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Por isso que a gente tem que procurar o médico, né? Thalita, mais importante do que isso é procurar o médico quando não se sente absolutamente nada, é fazer prevenção, né? Geralmente nós temos a cultura de procurar um médico em momentos já sintomáticos, quando precisa de alguma hábito, coisa, né? O hábito da prevenção. Exatamente, né, o hábito de ir ao médico anualmente, fazer o check-up, né? Isso é fundamental. Conversamos com o doutor Alexandre Chiari, ele que é médico oncologista, falou a respeito sobre o câncer de próstata, né? Nós saímos do Novembro Azul, mês dedicado aí à prevenção do câncer de próstata. Doutor, agradeço, viu, a participação do senhor mais uma vez aqui. Bom dia, eu que agradeço.